Vou contar para vocês hoje a história da Emily. Há uns anos, eu trabalhava como babá para ganhar uma grana extra enquanto terminava o ensino médio. Nunca achei que cuidar de crianças fosse um trabalho difícil. Na maioria das vezes era até divertido. Mas teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu tinha sido contratada por uma família nova na cidade, os Harrison. A casa deles ficava numa parte mais isolada da cidade, e eles tinham um filho de 6 anos, o Tommy. Quando cheguei, a mãe, a senhora Harrison, parecia bem nervosa, como se algo a estivesse incomodando. Mas ela não falou nada, só me deu as instruções básicas. Dar o jantar para Tommy, colocá-lo na cama às 8 e ficar de olho na casa até eles voltarem por volta da meia-noite. Até aí, tudo normal. Tommy era uma criança tranquila, até um pouco calada demais. Ele ficou a maior parte do tempo brincando com seus brinquedos, enquanto eu assistia TV na sala. Às 8 em ponto, coloquei ele na cama, apaguei as luzes do quarto e voltei para a sala. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Estava sentada no sofá, quase cochilando, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Parecia que alguém estava andando pelo corredor. Pensei que era Tommy, que talvez tivesse se levantado para ir ao banheiro. Mas quando subi para verificar, ele estava deitado na cama, dormindo profundamente. Voltei para a sala, mas o barulho continuou. Era um som de passos leves, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Minha primeira reação foi pensar que a casa era velha, e essas coisas acontecem, né? Mas os passos eram constantes, e parecia que vinham de diferentes partes do andar de cima. Peguei o telefone para ligar para a senhora Harrison, mas quando comecei a discar o número, o telefone ficou mudo. A linha estava morta. Tentei de novo, mas nada. Aquilo já estava me deixando nervosa, então decidi que a melhor coisa a fazer era dar mais uma olhada em Tommy e esperar que os Harrison voltassem logo. Subi as escadas novamente, e o corredor estava escuro, apenas iluminado pela luz fraca que vinha do quarto de Tommy. Quando cheguei perto da porta do quarto dele, ouvi uma risada baixa, uma risada infantil, mas que não parecia ser do Tommy. Parecia que tinha mais alguém lá dentro. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu sabia que precisava entrar. Abri a porta devagar, e o quarto estava em silêncio. Tommy ainda estava na cama, mas o jeito que ele estava deitado era estranho, como se ele estivesse muito rígido. Fui até ele, e quando o toquei, ele estava gelado. Mas, do nada, ele abriu os olhos e sussurrou algo que não consegui entender. De repente, a porta do quarto se fechou com força, e o quarto ficou ainda mais escuro. Meu instinto foi pegar Tommy e sair correndo dali, mas quando tentei levantá-lo, parecia que algo o segurava na cama. Algo invisível, mas muito real. Comecei a sentir um frio intenso, que parecia vir das paredes, e aquele sussurro continuava, mas eu não conseguia identificar de onde vinha. Eu estava em pânico, tentando tirar Tommy daquela cama, mas era como se ele estivesse grudado ali. O sussurro ficou mais alto, e então, de repente, a janela do quarto se abriu sozinha, deixando entrar um vento forte e gelado. Eu estava aterrorizada, mas não podia deixar Tommy ali. Finalmente, consegui soltar Tommy e corri com ele para fora do quarto. Mas os passos no corredor começaram de novo, só que dessa vez, eles estavam muito mais próximos,
como se estivessem nos perseguindo. Desci as escadas o mais rápido que pude, com Tommy nos braços, e tentei abrir a porta da frente. Mas ela estava trancada, e eu tinha certeza de que não a tinha trancado. O sussurro estava em todo lugar agora, e o som dos passos parou, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Corri para a cozinha, procurando por qualquer coisa que pudesse usar para me defender. Mas quando abri a gaveta das facas, todas elas estavam faltando. Fiquei ali, na cozinha, segurando Tommy, que agora estava completamente em silêncio, olhando fixamente para o nada. Senti como se houvesse algo na casa que estava nos observando, algo que não queria que saíssemos. Foi quando ouvi a voz de uma criança vindo da sala, mas não era a voz de Tommy. Por que você está aqui, Emily? A voz perguntou, me fazendo congelar de medo. Você não deveria estar aqui. Olhei para Tommy, mas ele não reagiu. Ele estava em algum tipo de transe, e eu não sabia o que fazer. Quando olhei para a sala, vi uma figura pequena, uma criança, mas não era Tommy. Era outra criança, com olhos vazios e um sorriso que não era natural. Tentei manter a calma, mas aquela figura começou a se aproximar lentamente, enquanto o sussurro voltava, mais alto e mais intenso. Você precisa ir embora, a voz disse, e eu sabia que não podia ficar ali mais um segundo. Segurei Tommy com força e corri para a porta dos fundos. Para minha surpresa, ela estava destrancada. Saímos correndo para fora, e assim que pisei no jardim, a porta se fechou com força atrás de nós, como se a casa estivesse expulsando a gente. Corri até a estrada, e logo vi os faróis do carro dos Harrison se aproximando. Quando eles pararam, a senhora Harrison saiu correndo do carro, olhando para mim e para Tommy como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Vocês viram? Ela perguntou, e eu só consegui acenar com a cabeça, ainda em choque. Ela nos colocou no carro, e voltamos para a cidade sem trocar mais nenhuma palavra. Eu sabia que nunca mais voltaria para aquela casa, e a senhora Harrison nunca mais me chamou para cuidar de Tommy. Até hoje, eu não sei o que era aquela figura, ou o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa eu sei, nunca vou esquecer a sensação de estar sendo observada por algo que não era deste mundo. Meu nome é Jack Harper. Sou detetive em uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Trabalho na delegacia local há mais de uma década. Embora tenha lidado com casos difíceis, nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma terça-feira fria e sem graça, quando recebi um chamado que parecia ser mais um caso comum de invasão. O endereço? Uma velha casa que ficava nos arredores da cidade, um lugar que todos conheciam como a Casa dos Collins. Um lugar que ninguém gostava de visitar. Cheguei na cena do crime já preparado para encontrar algum drogado ou um adolescente metido em encrenca. Mas assim que pus os pés na propriedade, senti um arrepio estranho, um daqueles que te faz querer sair correndo. O vento assobiava entre as árvores, e o céu estava coberto por nuvens pesadas. A casa, que já estava abandonada há anos, tinha um ar de morte. Os policiais que estavam lá antes de mim estavam pálidos, como se tivessem visto um fantasma. Perguntei o que estava acontecendo, mas eles só apontaram para dentro da casa, com um olhar vazio. Quando entrei, percebi que esse não seria um caso comum. Assim que entrei na sala, o cheiro de sangue me atingiu como uma pancada. Não era o cheiro comum de uma briga de bar que acabou mal. Era algo mais denso, mais carregado. No centro da sala,
Havia uma poça de sangue seco, e as paredes estavam manchadas com marcas que pareciam ter sido feitas por unhas. Como se alguém tivesse tentado escalar as paredes, fugindo de algo. Mas o que realmente me fez parar foi o corpo. Um homem, provavelmente na casa dos 40 anos, estava caído no chão. Seu rosto estava congelado em uma expressão de puro terror, e seus olhos, eles estavam completamente pretos, como se a vida tivesse sido sugada deles. Ao redor do corpo, encontrei símbolos estranhos desenhados no chão. Não eram como nada que eu já tinha visto antes. Pareciam antigos, como aqueles que você vê em filmes de rituais macabros. Aquilo não fazia sentido. Quem faria isso? E por quê? Comecei a sentir um frio na espinha. Algo me dizia que eu não estava sozinho naquela sala. Mas não havia ninguém lá, pelo menos não que eu pudesse ver. Levei os símbolos e o corpo para análise, mas os resultados só me deixaram mais confuso. Os símbolos não correspondiam a nenhuma língua ou alfabeto conhecidos. O legista não conseguiu determinar a causa da morte do homem. O coração dele simplesmente parou, como se ele tivesse morrido de medo. Mas medo de quê? A única pista que eu tinha era um pedaço de papel que encontrei no bolso dele, com um endereço rabiscado. O endereço me levou a um motel barato na cidade vizinha. Quando cheguei lá, a recepcionista disse que o homem, cujo nome era Richard Barnes, tinha ficado lá por uma semana. Não parecia ser um sujeito problemático, mas ela mencionou que ele recebia telefonemas estranhos à noite. Quando pedi para ver o quarto onde ele ficou, encontrei mais daqueles símbolos. Estavam desenhados embaixo da cama, quase invisíveis. O que quer que ele estivesse fazendo, estava claro que Richard Barnes estava envolvido em algo muito mais sombrio do que eu imaginava. As coisas começaram a piorar quando voltei para a delegacia. No caminho de volta, meu carro morreu do nada, no meio de uma estrada deserta. Fiquei preso lá por horas, até que um caminhoneiro parou para me ajudar. Quando finalmente consegui chegar à delegacia, descobri que o caso tinha sido retirado das minhas mãos. Os federais tinham aparecido e estavam tomando conta de tudo. Eles me disseram que era uma questão de segurança nacional, mas algo no jeito que eles falaram me deixou desconfiado. Não consegui tirar da cabeça o que vi naquela casa. Decidi investigar por conta própria. Consegui entrar em contato com um antigo professor universitário que tinha conhecimentos em ocultismo. Quando mostrei os símbolos a ele, o velho ficou pálido. Disse que eram parte de um ritual antigo, usado para invocar entidades das sombras. Entidades que não deveriam ser perturbadas. Eu sabia que estava mexendo com algo perigoso, mas a curiosidade me empurrava para frente. Voltei à casa dos Collins, dessa vez com a intenção de descobrir o que realmente aconteceu lá. Mas assim que entrei, senti que algo estava muito errado. Enquanto caminhava pela casa, cada som parecia amplificado. O ranger das tábuas do chão, o vento batendo nas janelas quebradas, tudo parecia conspirar para me assustar. Segui até a sala onde o corpo de Richard Barnes foi encontrado. O cheiro de sangue ainda estava lá, impregnado nas paredes. Mas havia algo mais. Um sussurro, quase imperceptível, mas constante. Como se as paredes estivessem falando comigo. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia ninguém lá. Ou pelo menos,
Eu achava que não. Quando olhei de volta para o chão, os símbolos haviam mudado. Eles estavam brilhando, como se estivessem vivos. O medo começou a tomar conta de mim, mas eu sabia que não podia sair sem respostas. Foi então que vi, no canto da sala, uma figura encapuzada, envolta em sombras. Não podia ver seu rosto, mas sabia que era a fonte de tudo aquilo. Ela levantou a mão e, num instante, senti uma dor terrível na cabeça, como se estivesse sendo esmagada por uma força invisível. Caí no chão, lutando para respirar, enquanto a figura se aproximava. Acordei no hospital, com o chefe de polícia ao meu lado. Ele disse que fui encontrado desmaiado na frente da casa dos Colles, mas não havia sinais de ninguém mais lá. Os federais tinham encerrado o caso, rotulando a morte de Richard Barnes como um ataque cardíaco. Mas eu sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Quando tentei explicar o que vi, o chefe me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Disse para eu tirar umas semanas de folga, descansar e esquecer tudo. Mas eu não podia esquecer. Aquela figura, os símbolos, o sussurro, tudo estava gravado na minha mente, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Até hoje, não sei o que exatamente aconteceu naquela casa, mas uma coisa eu aprendi. Algumas portas não devem ser abertas e algumas perguntas não devem ser feitas. Deixei o caso para trás, mas o silêncio que me persegue desde aquela noite é pior que qualquer resposta que eu poderia ter encontrado. Quando eu tinha 15 anos, eu e meus amigos costumava passar boa parte dos nossos verões explorando os arredores da cidade. Não tinha muito o que fazer por lá, então a gente se divertia descobrindo lugares novos. Mas naquela tarde de verão, encontramos algo que a gente nunca devia ter mexido: uma casa abandonada no meio do nada. Estávamos andando de bicicleta por uma estrada de terra que cortava uma área florestal, bem longe de qualquer civilização. Era o tipo de lugar que ninguém mais ia. A gente gostava disso. Quando a estrada virou uma trilha, a gente viu a casa. Era uma construção velha, quase caindo aos pedaços, mas ainda em pé. As janelas estavam quebradas, e a porta da frente pendia dos seus últimos parafusos. "Vamos ver o que tem lá dentro", disse o Mike, que sempre foi o mais corajoso ou o mais idiota, dependendo do ponto de vista. A gente concordou, sem pensar muito. Éramos adolescentes procurando por emoção, e aquilo parecia uma ótima aventura. Deixamos as bicicletas na frente e entramos na casa. O chão de madeira rangia a cada passo que a gente dava. O cheiro de mofo e podridão era forte, como se aquela casa estivesse morta por dentro, mas ainda se agarrando à vida de alguma forma. O lugar era pequeno, só tinha uma sala, uma cozinha e 2 quartos. Tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. A luz do sol entrava fraca pelas janelas quebradas, criando sombras estranhas nas paredes. No começo, a gente achou engraçado. Kevin encontrou uma velha poltrona e se jogou nela, fazendo uma nuvem de poeira subir. Mike mexia nas gavetas da cozinha, procurando por algo interessante. Tom estava mais cauteloso, mas seguia a gente, olhando para todos os lados como se esperasse que algo saltasse de um canto escuro. Mas aí, algo estranho aconteceu. A temperatura caiu de repente, como se a gente tivesse entrado em um freezer. Kevin, que estava rindo e zoando,
Ficou quieto de repente. Vocês sentiram isso? Ele perguntou, olhando ao redor com um olhar preocupado. A gente decidiu continuar explorando, mas o clima estava diferente agora. A risada tinha morrido e o silêncio era quase palpável. Foi quando a gente encontrou uma porta trancada. Ela estava no final do corredor, meio escondida atrás de uma pilha de móveis velhos. Tenta abrir, disse Tom, empurrando Mike na frente. Ele tentou, mas a porta estava firme, trancada como se alguém tivesse feito questão de que ninguém entrasse ali. Deve ter algo legal lá dentro, disse Kevin, tentando aliviar a tensão. Mike, que nunca gostava de recuar, deu um chute na porta. Depois de algumas tentativas, a porta finalmente cedeu, abrindo com um rangido alto. Dentro, o quarto estava praticamente intacto, diferente do resto da casa. Tinha uma cama de ferro, com o colchão rasgado, e uma cadeira de balanço no canto. Mas o que chamou nossa atenção foi uma caixa de madeira no chão, com desenhos esculpidos nela. Parecia uma caixa antiga, com uma aparência quase ritualística. Deixa eu ver, disse Mike, se abaixando para pegar a caixa. Mas assim que ele tocou nela, a porta atrás da gente se fechou com força, e a cadeira de balanço começou a se mexer sozinha. A gente ficou paralisado por um segundo, olhando para a cadeira que balançava sozinha no canto do quarto. Ninguém sabia o que fazer. Mike, que estava com a caixa nas mãos, parecia tão assustado quanto a gente, mas ao invés de largar a caixa, ele a segurou com mais força. Isso não é normal, disse Kevin, a voz tremendo. A gente devia sair daqui. Mas antes que alguém pudesse se mover, a cadeira parou de balançar e a porta se abriu sozinha. Era como se a casa estivesse nos expulsando, mas ao mesmo tempo, queria que levássemos a caixa com a gente. Mike, sempre teimoso, decidiu que a caixa era dele. Ele abriu a caixa ali mesmo, e dentro havia algumas coisas estranhas. Um pedaço de pano velho, uma chave enferrujada e um caderno com capa de couro. Quando ele abriu o caderno, as páginas estavam em branco, mas tinha uma sensação estranha de que alguém estava nos observando. Vamos embora, eu disse, finalmente conseguindo encontrar minha voz. Ninguém discutiu. Saímos daquele quarto o mais rápido que pudemos, com Mike carregando a caixa. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar estranhas. Mike ficou obcecado com a caixa. Ele não largava o caderno, mesmo que não tivesse nada escrito nele. A gente tentou continuar como se nada tivesse acontecido, mas a verdade é que todos estavam com medo. Mike começou a agir de forma estranha, ficando cada vez mais isolado. Ele dizia que ouvia sussurros à noite, vindo de dentro da caixa. A gente tentou fazer com que ele jogasse fora, mas ele não escutava. E então, ele simplesmente parou de aparecer. Kevin foi o primeiro a notar, e quando fomos na casa de Mike, a mãe dele disse que ele estava trancado no quarto, recusando-se a sair. A gente sabia que aquilo estava ligado à casa, mas ninguém queria admitir. No fundo, todos sentíamos que a casa não tinha terminado com a gente, que ela ainda tinha algo para cobrar. Na noite seguinte, a gente decidiu voltar à casa, mas dessa vez, sem Mike. Ele estava perdido demais naquela caixa, e a gente sabia que a única maneira de acabar com aquilo era desfazer o que começamos. Quando chegamos à casa,
O lugar parecia ainda mais sombrio do que antes. Tudo estava quieto, mas havia uma sensação de que algo estava esperando por nós. Entramos e fomos direto para o quarto trancado, mas dessa vez, a porta estava aberta, como se estivesse nos convidando para entrar. No centro do quarto, a cadeira de balanço estava lá, e no assento, a caixa que Mike tinha levado. Mas quando Kevin se aproximou para pegá-la, a porta se fechou com um estrondo, e o quarto ficou completamente escuro. Foi então que ouvimos o sussurro, baixo e ameaçador, como se viesse de todos os lados. Vocês não deveriam ter voltado, disse a voz, e naquele momento, a gente soube que estava lidando com algo muito além do nosso controle. A última coisa que lembro é o chão sumindo debaixo dos meus pés e o som da cadeira de balanço começando a se mover sozinha novamente. Depois disso, tudo ficou preto, e quando acordei, estava do lado de fora da casa, sozinho. Kevin e Tom nunca foram encontrados. E Mike? Bem, ele nunca mais foi o mesmo. Eu saí da cidade pouco depois, mas a lembrança daquela casa e o que aconteceu lá dentro nunca me deixou. Até hoje, não sei o que era aquilo, mas uma coisa eu sei: tem lugares que simplesmente não devem ser mexidos.